Olá pessoal, voltamos para mais um vídeo na nossa disciplina de ergonomia e psicodinâmica do trabalho, aqui né, ergonomia e psicodinâmica do trabalho. Hoje especificamente aí a gente vai ver um texto que trata sobre essa parte da psicodinâmica do trabalho mesmo, que é esse aqui, é um texto chamado de Jus, né? Carga psíquica do trabalho. Bom, o texto já está lá no Siga A, né? Acredito que vocês já leram. Desculpa gente, aqui tá caindo uma chuva forte aqui, tá, o barulho não sei se está dando para ouvir aí o barulho no áudio, né? Mas está batendo aqui na janela e desconcentra um pouco, tá forte aqui a chuva. Mas enfim, voltando, como eu estava falando, o texto já está lá no Siga A, acredito que vocês já devem ter lido a essa altura, essa altura da disciplina. E se vocês leram, vocês já viram que o texto é bem tranquilo, né? Não é complicado, é bem gostoso de ler, é curto, né? É pequeno e é bem autoexplicativo, né? Mas a gente vai efetivamente conversar um pouquinho sobre essa coisa que é algo muito interessante, tá? No meu ponto de vista, dentro aí da questão da psicodinâmica do trabalho, que é a ideia da carga psíquica, né? O que é a carga psíquica? Sem querer dar um spoiler, a gente já vai ver isso depois aí. Mas é basicamente assim, o peso que um determinado trabalho, uma determinada tarefa, uma determinada ação, ela tem sobre o indivíduo, né? Quando a gente fala de carga física, é muito fácil de entender, né? Um peso, né? Um peso físico, um saco de cimento, né? O cara da construção civil que carrega um saco de cimento, aqui não tem uma carga, tem um peso e é físico, é fácil da gente identificar. A carga psíquica é a mesma coisa, só que aplicada a uma questão emocional, né? Então, é o quanto que um trabalho, o quanto que uma atividade que a gente desenvolve, ela pesa sobre a gente, né? E esse peso, obviamente, né, ela pode se converter num problema. Não quer dizer que ela necessariamente seja um problema, tá? Ter uma carga, um trabalho com uma grande carga psíquica não necessariamente é uma coisa ruim. A gente vai ver aqui, vocês já viram no texto, né? A gente vai ver aqui no vídeo. Mas ele pode se transformar em algo ruim se efetivamente não for bem conduzido, tá? Por isso que é interessante. Não é bom, como tudo na psicologia, né? Não é nem sim nem não é nem branco nem preto, é dependendo da situação, dependendo do caso, dependendo da configuração que ele vai assumir, que vai se tomar ali naquela situação que a pessoa está vivenciando, ela pode se transformar em algo positivo, ela pode derivar para algo negativo, ou ela pode derivar para algo positivo ou algo negativo, né? Não sei se eu falei negativo antes ali, certo, gente? Então, enfim, não é muito complicado, é bem fácil de entender, mas vamos passar direto aí pro vídeo então, para não alongar muito, né? E eu vou fazer esse vídeo também aqui em um vídeo só, tá? Não vou dividir o texto em mais de um vídeo não, porque foi aquilo que eu falei, ele é curto, é fácil de entender, então não delonga aí grandes explanações, né? Dá para fazer tudo num vídeo só, mesmo que talvez fique um pouquinho longo, mas eu vou tentar dar uma corridinha como sempre, né? Bom, então vamos lá. Então, quando a gente começa lá o texto, né? Quando vai discutir o equilíbrio ou a fadiga pelo trabalho, né? O equilíbrio ou a fadiga levanta a questão ambígua, né? De que o trabalho é ao mesmo tempo para uns, veja que interessante, né? Para uns é fonte de prazer, enquanto para outros é fonte de fadiga. Então, quando a gente vai falar de trabalho, é aí que está a questão da carga, ó, né? Quando a gente vai começar a falar de trabalho, a gente vai começar a falar de uma questão ambígua, porque para uns o trabalho ele é necessariamente uma fonte de prazer, a pessoa se realiza, ela gosta, ela tá, nossa, né? Aquilo dá um sentido para a vida dela, o ideal que todo trabalho fosse assim, a gente sabe que não é bem, né? Infelizmente não é desse modo. Enquanto que para outros, né, o trabalho ele pode ser uma causa de sofrimento, ele pode ser uma causa de fadiga, né? Fácil da gente ver, fácil da gente entender, né? Então, aqui, ó, a ideia de carga psíquica do trabalho precisa ser abordada na sua dimensão tanto clínica, a gente vai ver o texto, quanto na sua execução da tarefa. Por isso, envolve profissionais de múltiplas áreas, né? Aí tá jogando um pouco aí a questão da necessidade quando você vai fazer um planejamento, uma organização, um trabalho, não é só o psicólogo, ou só o engenheiro, ou só o administrador, né? E precisa de um corpo multidisciplinar, mais a política da boa vizinhança aí, né? Mas o que interessa aqui pra gente é isso aqui, né? Que quando a gente vai a própria ideia de carga psíquica no trabalho, né? Ela vai ter uma dimensão, como fala aqui, clínica mesmo, de uma apreensão, né? A pessoa aprender aquilo, de uma percepção daquilo, quanto uma dimensão até mesmo física, né? Da execução da tarefa, né?
E a gente vai observar que isso vai ser interessante, digamos assim, para o próprio desenvolvimento do sujeito, porque ele vai se realizar ou não, né? Ele vai ter um lugar para descarga ou não, exatamente por causa dessas dimensões aqui. Eu estou me perdendo um pouco por causa do barulho da chuva. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tá batendo bem aqui. A minha janela fica aqui na frente e a chuva tá batendo direto aqui. Bom, vamos lá. Ó, não sei se vocês estão ouvindo. Enfim, vou tentar não perder a concentração aqui, mas vamos continuar, né? Bom, tá forte a chuva, tá forte. Enfim, vamos lá. Então, setores, né, de carga do trabalho. Costuma-se, né, separar a carga do trabalho em duas áreas específicas. A gente vai chamar de carga física e carga mental. Tá? Então, de novo, é fácil de a gente entender essa separação. Carga física está aqui, ó, né? O sujeito lá carregando aí 5 sacos de cimento. É peso, é físico, né? É uma carga que a gente tem que efetivamente estar... né, o trabalhador ali, principalmente o trabalhador mais braçal, ele tem um contato direto com essa carga peso físico mesmo, né? E tem uma carga mental do trabalho. O que é essa carga mental? É o peso mental, né? É o peso emocional, né, que um trabalho pode causar sobre a gente. Né? Imagina um cirurgião, né, que vai fazer uma neurocirurgia, ou um indivíduo que sofre um acidente de moto, por exemplo, o neurocirurgião, uma emergência, é levado ir lá, né, tratado aquele indivíduo, né, urgência mesmo, o cara acabou de chegar no hospital, o cara tá dando plantão, o cara chega, não sabe quem é, não acompanhou, nunca viu, e tem que fazer de repente uma cirurgia lá na coluna de emergência. Não sei se isso acontece, né, mas tô supondo aqui, né? E, bom, dependendo do que o cara fizer ali, pode deixar essa pessoa paraplégica, tetraplégica. Então imagina a carga disso, né? A pressão em cima do indivíduo, em cima do sujeito. Um policial, numa troca de tiro, né? Uma noite, numa madrugada, em algum lugar ermo, escuro, onde de repente começa a ter uma troca de tiros com algum bandido, alguma coisa assim, e é um lugar onde tem outras pessoas que não são criminosos. Imagina a carga, né, mental desse policial. Saber se atira ou não atira, pode estar atirando em alguém que pode ser um inocente ou não. Vocês conseguem entender o peso, né, a carga emocional, mental, cognitiva que isso tem sobre o indivíduo? É isso que a gente chama de carga mental do trabalho, tá? Acho que é fácil para entender, né? Então, no tocante a essa carga mental, ela ainda é subdividida em duas categorias, tá? Vou colocar lá no texto. Uma relacionada a aspectos psicofisiológicos. Então, por exemplo, a excesso da percepção, da cognição, da memória, né, da atenção, né? Imagina um motorista de caminhão, né, que tem que dirigir por longas horas numa estrada muito reta, dá aquele sono. Esse cara tem que estar atento, tem que estar atento na estrada, tem que perceber o que está acontecendo na estrada, né? Então isso tem uma carga mental, tem um desgaste mental, né? Vocês já devem ter pensado, visto ou conhecido, né? Você pode pensar assim, pô, o indivíduo passa o dia inteiro sentado, como é que o cara pode estar cansado de trabalhar? Porque a pressão mental em cima dele, de ficar olhando, né, prestando atenção se o motorista da frente freia, se o de trás acelera, se não passa alguém na pista, isso é um estresse mental, né? E tá aqui, ó, tem a ver com esses aspectos psicofisiológicos, atenção, cognição, percepção, memória, né? E outra que é relacionada a aspectos psicossociais, ou seja, o comportamento, a motivação, a autopercepção, a valorização social, né, daquele trabalho, daquela profissão que a pessoa faz, né? Então, existe uma outra dimensão que não é necessariamente psicofisiológica, né? E é mais uma, digamos assim, psicossocial, né? Que é a questão do retorno que aquele trabalho que o indivíduo faz para a sociedade ou não, né? Como que ele é visto pela sociedade ou não, né? Se ele é invisibilizado na sociedade ou se ele é muito valorizado na sociedade, tudo isso bota um peso, né, em cima do sujeito, né? Então o autor propõe chamar esses aspectos voltados ao campo afetivo como carga psíquica do trabalho. Então quando a gente estiver falando sobre carga psíquica do trabalho, o que a gente está falando justamente dessa segunda parte aqui, ó, tá? Que fala dos aspectos psicossociais. É claro que ela envolve as questões psicofisiológicas também e tal, mas a gente está dando mais ênfase nesses elementos psicossociais, tá? Então, a motivação para o trabalho, a valorização para o trabalho, a autorreferência ao trabalho, a autopercepção, né, no trabalho. É isso aí que vai dar esse peso, né, essa carga que o indivíduo vai carregar, né? De novo, não significa necessariamente que seja um peso ruim, né?
peso pode ser bom, né? Vamos ver aqui. Vamos lá. Quanto à quantificação, né, da carga psíquica, é ruim de falar. Então, como eu estava falando aqui antes, né, a ideia de carga e ergonomia, de modo geral, é associada a algo que pode ser quantificado. Né? Então, quando a gente pensa em carga, é muito fácil quando eu olho para isso aqui e penso, né, carga, peso. Né? Então, é algo que eu posso quantificar. Quanto pesa um saco de cimento? 50 quilos. Né? Então, o rapaz aqui está carregando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 350 quilos, né? 350 quilos de cimento. É muito, né? É muito. Né? Imagina como é que vai ficar essa lombarzinha aqui depois de 20 anos de trabalho. Né? Não se deve deixar um indivíduo fazer isso, por mais que ele consiga fazer isso, né? Mas isso aqui vai ter um custo para ele em algum momento da vida dele. Então, né? Mas veja, é fácil para mim, enquanto engenheiro, enquanto psicólogo, enquanto administrador, observar para isso e dizer, tá muita carga, sobrecarregado, né? Porque quando a gente fala de carga física, é algo que é fácil de ser quantificado. Né? Agora, quando a gente fala de carga psíquica, né? Quanto que uma pessoa aguenta, né, de carga psíquica? O físico a gente mais ou menos consegue, é fácil, você bate o olho, você sabe, né? De modo geral, né? Mas e o físico, o psíquico, como é que fica, né? Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, né, isso é muito fácil de identificar quando falamos de cargas físicas, mas o quanto se trata de cargas emocionais, né, cargas psíquicas, a quantificação é um pouco mais difícil. Como medir o peso, né, medir o quanto, um trabalho pesa emocionalmente na vida de uma pessoa, né, como medir uma experiência vivencial, né? Estou gravando isso aqui agora, estou me lembrando daquelas cenas, todo mundo acho que já viu o filme Tropa de Elite, lá, né, o Capitão Nascimento, lembra do Tropa de Elite 1, né, quando ele estava lá querendo sair lá do BOP e tal, e ele tinha tremores, né, chegava em casa ali, tomava comprimido, descarregava na mulher. Por quê? Porque ele vivia num trabalho sob uma pressão muito grande, sobre um peso cognitivo, cognitivamente nem tanto, né? Mas assim, emocional mesmo, né? Vivencial muito forte. Quanto que isso pesa? Quanto que aquele trabalho lá pesa emocionalmente na vida da pessoa, né? Não sei se vocês lembram de uma cena lá do filme que ele... subiram lá no morro, tal, aquela coisa toda, mataram lá um pessoal e tinha lá o fogueteiro, né? E o fogueteiro, eles deixaram o fogueteiro ir, né? E aí, num dado momento lá do filme, a mãe daquele fogueteiro veio pedir o corpo do filho para enterrar, não sei o que e tal, né? E aí o capitão falou, a gente não matou o seu filho não, a gente não pegou ele, né? Aí ela assim, mas o senhor sabe o que acontece com um fogueteiro quando o traficante sabe que o cara falhou na missão dele ali, né? Então, tipo assim, vocês não mataram ele, mas vocês sabiam o que ia acontecer com ele quando vocês soltaram ele, né? E aí aquilo ficou um peso nele, né? Porque ele agora ia ser pai, ia ter um filho. Então veja, é isso aqui, ó, como que esse tipo de trabalho emocionalmente pesa na vida do sujeito. Imagina que aquilo lá fosse um caso real, né? Era ficção, mas imagina que fosse um caso real. Alguém que é policial, que tem um filho, que ele sabe que se ele soltar um criminoso que não cumpriu com a tarefa dele, os outros criminosos vão resolver o problema ao modo deles, né? E aí depois vem a mãe daquele sujeito pedir o corpo do filho. Como é que isso pesa, né, na mente, na alma aí desse sujeito, né? Então é isso aqui, ó. Como é que você mede isso, né? É difícil, né? É bem mais difícil do que você botar um saco de cimento em cima de uma balança e olhar na balança e ver que ele pesa 50 quilos, né? Então, apesar de ser difícil, né, de ser difícil definir com precisão o peso das vivências relacionadas ao trabalho, é possível identificar indicadores que revelam como está a relação do indivíduo com o seu trabalho, como, por exemplo, o grau de absenteísmo, greve, procrastinação, afastamento por doenças ocupacionais, né, faltas no trabalho, a máquina quebrar, a quantidade de vezes que a máquina quebra, mesmo sem querer, né? Peças que estão saindo ruins, né? O trabalho que está mal feito. São vários indícios que a gente começa a olhar, né? Um gestor vai começar a olhar e vai começar a ver que aquele trabalho está pesando no sujeito, né? Está saindo assim, de qualquer jeito, o próprio indivíduo, às vezes até a própria fisionomia do indivíduo, o próprio olhar ele na empresa, na relação com os outros. Então tem vários indicadores que a gente pode pegar para perceber que um trabalho está pesando, vamos dizer assim, né, emocionalmente na vida de uma pessoa, tá? Então, até entre parênteses aqui, né? Hoje em dia, até mesmo questões relacionadas à vida fora do trabalho podem ser indicadores, né? Pode ser esse tipo de indicadores. O grau de qualidade dos relacionamentos fora do trabalho pode mostrar o peso que o trabalho ocupa.
sobre o que você conversa com seus amigos quando está fora do trabalho, né? Isso aqui, só para vocês terem um exemplo, falando aqui agora um pouco da docência, da vida de professor, né? Isso aqui é muito forte entre professores. É bastante comum. Eu, por exemplo, que a minha vida inteira, basicamente, de professor, eu geralmente fui lecionar em outras cidades que não a minha, não onde eu nasci, né? Fui viver em outras cidades, outros estados e tal. Então você acaba não tendo o teu círculo de amizades, aqui círculo de amizade natural da infância, da adolescência, você troca um outro círculo, e é muito comum você acabar tendo como círculo de amigos os teus colegas de trabalho, né? Então, o cara que é professor, que vai ser professor num outro estado, numa outra cidade, acaba tendo como círculo de amizades os outros professores da universidade, lá onde ele trabalha, né? E aí, o que você acha que a gente conversa quando a gente está fora da universidade, né? Então, eu me lembro que muitas vezes aconteceu comigo, né? Muitas vezes aconteceu isso comigo, de, sei lá, ter um churrasco na casa de alguém, ter uma festinha na casa de alguém, a pessoa convida e diz, não quero ir, não. Tipo assim, quero ficar em casa vendo filme. E a pessoa fala, porra, mas você não quer vir mais, você não você via tanto aqui nas festas, agora você não vem mais. Ele, cara, eu não tenho mais saco, né? Não tenho mais paciência, porque a gente fica dentro da universidade 24 horas, não, a gente não fica 24 horas, fica 8 horas do dia lá dentro da universidade, falando da universidade, e aí você sai da universidade para ir, sei lá, numa janta na casa de alguém para continuar falando da universidade. Chega uma hora que cansa, né? Então, tipo assim, o peso que a universidade ocupa na vida, por exemplo, de um professor é muito grande. Professor universitário, né? Se um dia vocês forem professores universitários, vocês vão entender o que eu tô falando, mas a gente, tipo assim, sai da universidade e continua falando da universidade fora dela, né? Vai pro jantar para falar de projeto, para falar de fazer fofoca dos outros, para falar mal do reitor, do vice-reitor, né? A vida parece que só circula em torno do trabalho, e aí isso é bastante complicado, né? Porque aí todo o teu peso está em cima da tua atuação ali, da tua atuação profissional, onde não deve, né? A vida de uma pessoa não é o seu trabalho, né? O trabalho é uma dimensão na vida do sujeito, mas, né? Então acontece. Então, isso aqui é só um exemplo, tá? Que eu trouxe aqui, né? Então, quando acontece isso, né, de que você está fora do teu trabalho, continuando pensando, vivendo teu trabalho, é porque alguma coisa está errada, né? Está na hora de dar uma olhadinha. Então vamos lá. Então, do ponto de vista econômico, né? Econômico clínico, né? Do ponto de vista aqui, entenda a economia clínica aqui, né? O econômico em clínica, a ideia da economia psicanalítica, né? Do Freud, né? Então vamos lá. Tomando por base a psicanálise e a medicina do trabalho, sabemos que um indivíduo submetido a pressões submetido, né, a pressões externas e internas, né, possui uma série de vias para a descarga do excesso da energia, né, é o mecanismo básico das pulsões. Então, basicamente, nessa altura do campeonato, né, todo mundo, se você que está vendo esse vídeo, né, não conhece psicanálise, tem bastante vídeos aqui no canal falando sobre isso, ou então busca um pouco sobre psicanálise para depois você voltar aqui e pegar isso. Mas estamos entendendo que essa altura do campeonato, né, vocês aí que são os meus alunos, já entendem o que isso aqui significa, né, a questão da própria carga e descarga das pulsões, né, o próprio mecanismo básico das pulsões. A gente é submetido a uma série de pressões, tensões, tanto externas quanto internas. Essas pressões elas vão dar uma carga, né, essa carga vai gerar uma tensão, essa tensão vai gerar uma descarga, essa descarga vai gerar um alívio, que a gente chama de prazer, né, na psicanálise. Isso é o básico, é o mecanismo básico do funcionamento do psiquismo humano, né? E aí, que o Dejoux vai estar falando aqui é que tanto na psicanálise quanto na medicina do trabalho, né, a gente vai ver que esse mecanismo básico do psiquismo humano é o que acontece no trabalho também. O indivíduo é submetido a tensões internas e externas, né? Cobranças internas pessoais do próprio sujeito, cobranças externas da tarefa, do trabalho, da chefia ou o que seja. Isso vai gerar uma carga, essa carga vai gerar uma tensão, e essa tensão tem que ser canalizada, ela tem que ser, dito num termo bem psicanalítico, tem que ser descarregada. Quando isso acontece, normal, ok, é assim que é a vida. Carga, né? Tensão, descarga, ok, né? O problema é quando isso se interrompe, né? Então, aqui, ó, as emoções, como diz o Freud aqui, né? As emoções não expressas nunca morrem, né? Elas são enterradas vivas e saem das piores formas, saem de piores formas mais tarde. É o princípio da neurose aqui, né? Então, você tem
um desejo, você tem uma pulsão, né? E se você simplesmente reprimir isso, impedir isso de se manifestar, não adianta, não vai fazer isso sumir. Você reprime isso, joga isso para algum lugar. Em algum lugar ela vai continuar ali. Enquanto ela não sair, ela vai continuar ali, né, te incomodando. Então ela vai sair de algum jeito, geralmente esse jeito é atravessado. Esse jeito atravessado é o que a gente chama de neurose, tá aqui, né? Mais tarde vai sair de uma forma pior, né? Uma forma por meio de uma forma de doença, por exemplo, né? Então o ideal é o quê? O ideal é a carga vai acontecer naturalmente, a tensão vai acontecer naturalmente. O ideal é você ter mecanismos adequados para você ter essa descarga, né? Quando isso não acontece, infelizmente você vai ter aí um adoecimento, né? Então aqui, ó, a excitação acumulada e não descarregada, quer seja pela via motora ou psíquica. Então aqui, ó, veja uma coisa que é interessante, tá? Motora ou psíquica, já vou falar um pouquinho disso aqui, acaba sendo descarregada pela via visceral e converte-se em uma experiência desprazerosa, ou seja, um sofrimento, um processo de somatização. Veja, o que é natural, o que é o esperado, né? De uma tensão pulsional. Vou pegar aqui mais para psicanálise mesmo, né? Você vai ter a carga no teu corpo, afinal de contas você é um corpo, né? Essa carga vai gerar uma tensão e ela precisa ter uma descarga. Essa descarga ela é como? Basicamente via motora, né? É sempre uma descarga física, afinal de contas nós temos um corpo, é descarregado no corpo, né? Quer seja aí, por exemplo, por meio de uma relação sexual, pela fala, por um exercício físico, né, por alguma coisa relacionada ao corpo, ou por uma questão simbólica, né, uma questão psíquica, como uma descarga simbólica, né, sei lá, como uma elaboração, como por meio de sublimação, né, na arte, até no esporte também que vai ser físico, né, na literatura, na leitura, em ver filmes, né, o que seja. Então a gente vai ter que descarregar por algum modo. Se você não faz uma descarga, né, via motora ou via psíquica, vamos usar esse termo aí, o que vai acontecer é que ela vai essa energia ela vai se descarregar em algum lugar, e aí no caso, por exemplo, ela pode se descarregar pela via das vísceras, uma via visceral. Ou eu até poderia dizer muscular mesmo, óssea, alguma coisa assim, num processo de somatização, né? Você vai ter que ter essa descarga em algum lugar no seu corpo. Em algum lugar ela vai acontecer. E aí isso vai ocasionar o quê? Um processo de somatização ou de cristalização somática de uma tensão que vai levar a um adoecimento. Tá? Um adoecimento tanto psíquico quanto físico, né? Porque não dá para você separar uma coisa da outra, né? Uma dor nas costas, né? Que aquela tensão no trabalho, com o tempo ela vai se converter se você não cuidar, né? Vai se converter aqui numa hernia de disco, alguma coisa assim, fora estados de humor, depressivo, agressivo, ansioso. Então não tem como você separar aí, né, o aspecto físico do aspecto psíquico, né? Acho que dá para entender isso tranquilamente, né? Então vamos lá. Então a relação do homem no trabalho, né? Com base nessa relação psicoeconômica, né? Então nessa ideia de que você vai ter, né, uma pressão, a pressão, vamos colocar assim, né, tanto interna quanto externa, né, que vão pressionar um indivíduo em relação àquilo que ele vai estar fazendo. Essa pressão sim vai gerar uma carga, essa carga vai gerar uma tensão. Essa tensão, se ela não for descarregada, aí sim que ela vai gerar, né, pode até gerar um adoecimento. Então a gente vai ter uma relação aí, para compreender bem isso daí, a gente vai ter na base dessa relação, desculpa, como está aqui, né, com base nessa relação vai surgir três fatos. Não é que vai surgir três fatos. Existem três fatos na base dessa relação, tá? Então, o primeiro fato é o quê? Que o organismo do trabalhador não é um motor humano, né? Então, não é uma máquina pura e simples, que você vai lá, coloca o combustível, ela executa e acabou. Não. Tem decorrências desse trabalho, né? Na medida em que ele não é meramente um objeto de excitações. Aqui, excitações, era essa palavra que eu estava faltando. Excitações internas e externas, tá? Então não é simplesmente um lugar onde você vai lá, põe o combustível, liga, ele desenvolve uma tarefa, depois você desliga e pronto. Não é bem assim, tá? Porque as excitações aqui, ó, internas e externas, elas vão continuar, você querendo ou não, né? Você não desliga, né, o teu corpo, vamos dizer assim, nem quando dorme, né? Porque você está sonhando, né? Então, o segundo ponto é que o trabalhador não chega ao local do trabalho como uma máquina nova, né? Ele possui uma história pessoal e única, tá? De aspirações, desejos e motivações que se integram de modo particular na sua condição atual, no caso de trabalhador. Então, assim,
O trabalhador também não é uma máquina, né, no sentido literal, e como ele não é uma máquina no sentido literal, uma máquina nova, né, ele não chega no trabalho zerado para começar a ter relações com o mundo, com o ambiente dentro da estrutura do trabalho. Não. Né? Ele já vem com uma história, ele já vem com uma carga mental, uma carga psíquica. Ele já vem com as suas próprias pendengas, com suas próprias doenças, muitas vezes, né? E essas características vão se relacionar com o trabalho. Então, ele não vem neutro, né? Ele não vem limpinho. Todo indivíduo que chega no trabalho, ele já chega com uma história. E essa história vai influenciar no modo como ele vai se relacionar com o trabalho, né? E, por fim, aqui o trabalhador, enfim, né? Em razão da sua história, escolhe... Tá? Entre aspas, porque é uma escolha inconsciente, né? Vias preferenciais para descarregar suas tensões, que não são as mesmas para todos, predominando as suas características de personalidade. Então, aqui, no terceiro ponto é que, dependendo da história de vida do sujeito, dependendo de como é que ele é, tal, ele vai, na prática, na vida ali dele, ele vai, entre aspas, escolher modos de fazer essa descarga. O trabalho naturalmente, a vida naturalmente, né, vai proporcionar excitações internas e externas. Não tem como a gente fugir disso. Isso é a vida. Se você está vivo, você vai ter excitações internas e externas. Você vai ter estímulos internos e externos. Tá? O que é verdade para você enquanto indivíduo, enquanto organismo, é verdade para você enquanto indivíduo, é verdade para você enquanto trabalhador. O trabalho vai te dar excitações internas. Meu Deus, eu tenho que acabar essa tarefa. Meu Deus, o que vai acontecer se eu não fizer isso direito? Pressões internas, como você vai ter pressões externas. O relógio, né, a máquina, o colega do lado mandando peça para você fazer, o chefe te cobrando, né, o dia da semana que passa e o projeto não fica pronto. Então você vai ter essas cobranças internas e externas. Vai acontecer. Tá? Só que você não chega nessa condição de trabalhador zerado. Você já vai vir com uma carga anterior, né? Com uma estrutura de personalidade, uma estrutura psíquica que vai te fazer lidar melhor ou pior com pressões, com pressão do tempo, com pressão de um chefe te olhando com uma cara feia, com uma pressão de se relacionar com autoridade ou não. Às vezes você é a autoridade que tem que pressionar os outros e você não está acostumado a ter um papel de autoridade, de poder e não sabe como lidar com isso, né? E aí, por conta dessas suas características, dessa condição natural que é ter excitações internas e externas, pelas suas características pessoais únicas da tua própria personalidade, você vai acabar, entre aspas, escolhendo modos de descarregar essa tensão. Tá? Como é que vão ser esses modos de descarregar a tensão? Sei lá, cada um tem o seu, né? De acordo com as suas características, de acordo com a sua personalidade, de acordo com o seu psiquismo, né? De modo geral, você vai descarregar se realizando, falando, né? Enfim, não é bom dar um modo geral porque é muito individualizado. Cada um realmente tem os seus próprios modos particulares de aliviar a tensão que ocorre, né, no trabalho. Aliviar a tensão, porque a tensão sempre vai acontecer. Se essa tensão vai ser prazerosa ou desprazerosa, aí é outra questão, tá? Então aqui, ó, em relação ao trabalho, essas três considerações conduzem à seguinte questão. Esse que é o ponto interessante. Ó. A tarefa executada pelo trabalhador oferece uma canalização apropriada à sua energia psíquica. Veja, ó, cada um, entre aspas, que isso é inconsciente, escolhe como vai descarregar essa tensão. Mas a pergunta é, essa tarefa que eu estou fazendo, esse trabalho que eu estou fazendo, ele oferece uma canalização apropriada para a sua energia psíquica? Em termos psicanalíticos, eu diria assim, esse trabalho que eu estou fazendo, ele me favorece uma boa sublimação. Eu estou sublimando legal. Essa tarefa que eu estou fazendo, esse trabalho que eu faço, ele favorece a sublimação. Tá? Ou dito de outro modo, a tarefa exige suficientes atividades psíquicas, tanto do ponto de vista das fantasias, né, como psicomotoras. Veja, essa tarefa, ela me exige de mim tanto... Ela me proporciona tanto uma descarga física, motora, porque sim, a gente precisa descarregar no corpo, não lembra disso? Nós somos corpo, tá? Ou até mesmo por meio das fantasias, né? O ideal é que tenha os dois, né? Por isso que só o trabalho mental ele é pesado, ele é ruim, só o trabalho braçal, só o trabalho físico ele também é ruim. O ideal é que você combine os dois, que a pessoa tenha atividades, uma possibilidade de descarregar fisicamente e também psiquicamente, né? Então, a pergunta que a gente faz é, esse trabalho que eu estou desenvolvendo, o trabalhador está desenvolvendo, ele favorece a isso, essa descarga motora, psíquica, a esse processo de sublimação, né?
Percebe-se que a carga psíquica, né, ao contrário da carga física, olha que interessante, ela não é, isso que é interessante, ela não é problemática quanto à sua quantidade, desde que não seja, claro, né, sobrecarga extrema, né? Mas o fato de ter um trabalho com muita carga, com muita pressão em cima de você, ou muita não vou dizer, né? Mas uma boa dose de pressão em cima de você não é necessariamente ruim, ela até é boa, tá? Diferente do físico, né? O físico, qualquer sobrecarga não vai ser muito bom, a não ser, claro, qualquer também não é assim, né? Porque uma leve sobrecarga também é bom para o próprio organismo se desenvolver, a musculatura, né? Se desenvolver. Só que demais, é claro, também prejudica, né? Então, pelo contrário, quanto mais carga, né, desde que o trabalhador tenha a possibilidade de descarregar, esse é o ponto, tá? O trabalhador tem a possibilidade de descarregar, pois é bom, né? Mas quanto mais carga, melhor, desde que o trabalhador tenha a possibilidade de descarregar, tá? Pois é pela descarga energética que é obtida a sensação de prazer, tá? Eu até coloco aqui, né? Será que isso se mantém ainda hoje com o excesso das demandas das redes sociais, né? Da necessidade de redes e tudo mais? Essa é uma discussão que tem que ser feita, né? Será que realmente porque isso é o que o Dejus coloca, né? Quanto mais carga, né? Se você ter condições de descarregar, ótimo, porque mais prazer você sente, né? Não é essa a base, né? Da pulsão, do prazer que a gente vai sentir, que a psicanálise vai descrever, né? Tem carga, tensão, descarga, alívio. O alívio é o prazer. Então, quanto mais tensão eu tiver, quanto mais carga eu tiver, quanto maior a minha descarga, mais prazer eu vou sentir. Então, em tese, né, um trabalho que exige demais do sujeito, em termos psíquicos, né, em termos aí emocionais, se esse sujeito tem a possibilidade de descarregar essa exigência, essa pressão que é colocada em cima dele, melhor, mais prazer ele vai sentir. Né? E aí eu vou dar um exemplo fácil para vocês entenderem que isso aqui pode parecer confuso, mas pensa assim, um bombeiro, né? Que é bem fácil de entender o exemplo do bombeiro, né? O bombeiro, ele é, via de regra, um trabalho onde o indivíduo ele tem uma carga psíquica, uma carga emocional muito forte. Ele está sempre trabalhando em cima de uma situação de desgraça, em cima de uma situação de uma calamidade, né? Então imagina ali, por exemplo, uma casa pegando fogo, um prédio pegando fogo e pessoas lá dentro, né, e parentes da pessoa lá fora desesperada, um filho lá dentro e tal, e a mãe, né, fora desesperada, querendo, né, entrar lá para pegar a criança, né, e o bombeiro está lá para apagar aquele incêndio e a coisa está ficando feia, está saindo fora do controle. Aquele bombeiro ali, ele tem uma pressão cognitiva, aqui é uma pressão social, as pessoas estão ali, né? Cara, você não vai fazer nada, a criança está lá dentro e tal. Existe uma pressão comportamental, social, psíquica, emocional em cima daquele sujeito muito forte. Ele tem que tomar uma decisão, entro ou não entro. Ou imagina um comandante, manda os caras entrarem ou não manda os caras entrarem, né? O prédio pode cair, pode desabar. É difícil, né? Não é uma decisão simples de ser tomada. O cara tem que calcular muita coisa em pouquíssimo tempo, tem que tomar uma decisão, né? Que muitas vezes pode não ser a decisão correta. Imagina a pressão em cima de um comandante, por exemplo, de um corpo de bombeiros, que ele tem que dizer para os homens dele, entra ou não entra, né? Um prédio pegando fogo, alguma coisa assim. Então tem a pressão em cima do comandante, em cima das pessoas, mas vamos supor que esse bombeiro ele tome a decisão de entrar lá no prédio e arriscar a vida dele, arriscar talvez a vida dos colegas dele e para salvar uma pessoa, né, uma criança que está lá trancada num quarto, em algum lugar, ele entra, consegue salvar e tira essa criança e salva, né? Essa pressão que teve sobre esse sujeito, quando ele consegue efetivamente realizar a tarefa, ou seja, aqui, ó, ele teve possibilidade de descarregar essa tensão, né? Foi lá, fez, executou e entrega lá o bebê, entrega lá a criança para a mãe lá começa a chorar, tal, todo mundo aí, o cara, né? Aí tem a televisão, filma lá, todo mundo aí, aplaude o cara. Essa ação, isso foi a descarga que esse indivíduo teve. A hora que ele tem essa descarga, né? O prazer desse sujeito aqui é enorme, né? Porque a realização que ele tem, não só pelo fato do trabalho dele em si, mas a realização pelas ações que ele fez ali, que ele cometeu ali, é muito grande, é proporcional ao nível da carga emocional que tinha em cima da tarefa. Você consegue entender? Então, quanto maior, né, a carga psíquica, desde que o indivíduo consiga realizar, consiga descarregar, também
isso pode ser até positivo, porque efetivamente pode causar prazer para o sujeito. Agora, é claro, né? De novo, calma, né? Não é então assim, então taca ali pau lá, bota o bombeiro para trabalhar 24 horas por dia, 8 dias, né, 7 dias por semana. Não é bem assim, né? Porque mesmo demais a carga, isso tem um peso, né? Você imagina o próprio desgaste físico mesmo da pessoa, físico e emocional da pessoa, né? Ao longo do tempo isso pode pesar, né? Isso pode, falta palavras, que pode ter consequências, né? Mas de modo geral, vocês conseguem entender aqui, como o ato de você ter uma grande carga psíquica mais a possibilidade de descarregar é efetivamente algo que dá prazer, né? Aí eu só coloquei aqui o questionamento, né, de será mesmo, porque no mundo hoje aí de muita rede social, trabalho em rede, internet e tal, isso aqui parece ser um pouco mais diferente quando a gente está falando aí, por exemplo, de mundo virtual, né? Que a carga psíquica, a carga emocional em tarefas que você faz pela internet, por exemplo, é alta. E apesar de você descarregar, de certo modo, né, você faz as coisas e tal, mas também às vezes pode cobrar um preço muito alto do sujeito, tá? Mas aí são questões mais atuais aí que a gente pode até discutir depois em sala, alguma coisa assim, para ver como é que isso ocorre nas novas configurações aí do trabalho, tá? Bom, vamos lá que deu 35 minutos. Então, no campo da energia psíquica, né, o bem-estar no trabalho não será sentido pela ausência do funcionamento, né, ou seja, o não trabalho, mas sim pelo livre funcionamento, aqui, pela descarga dada pela dialética entre o conteúdo da tarefa e a expressão dada pelo trabalhador. Então, veja que interessante, você pode pensar assim, então a melhor forma de eu não ter problemas de carga psíquica é não ter carga nenhuma, né? Então é não ter trabalho nenhum, é não ter pressão nenhuma, que aí a pessoa se sente bem, ela nunca vai, né, ter esse problema. Não, pelo contrário, né? É uma característica da nossa natureza, tanto psíquica quanto física, a gente tem a necessidade de movimento, a gente tem a necessidade de experiência, a gente tem a necessidade de desenvolver alguma coisa, e não fazer nada não é uma opção, né? O não trabalho não vai te deixar com menos carga, pelo contrário, tá? Então, o não trabalhar, o não agir, o não é igual ao corpo, gente. Tenta não fazer nenhum tipo de atividade física, né? Vocês, quando são mais novinhos aí, podem não sentir muito isso. Acha que é bom ficar longos períodos aí, né, sem fazer nada, tal. Mas pega um exemplo fácil. Passa aí uma semana inteira deitado na rede. Só deitado, não faz nada. Só levanta para comer e para ir no banheiro, para tomar banho e volta. Você vai ver que depois de uma semana, teu corpo não aguenta mais. Ele tá te implorando para você dar uma caminhada, para você dar uma corrida, para você fazer alguma atividade, pegar um martelo, pegar um prego numa parede com martelo, faz alguma coisa, né? Movimenta, pelo amor de Deus, teu corpo pede. Do mesmo modo como teu corpo pede, teu psiquismo também vai pedir, né? Faz alguma coisa na vida, cria alguma coisa, tenha uma experiência, joga sua energia para alguma coisa, porque se você não fizer isso, o peso é maior, né? Então, às vezes a ideia de que, então se eu não tiver trabalho nenhum, eu não vou ter carga nenhuma, então eu não vou ter problema nenhum. Não, pelo contrário, tá? Como estava falando ali no slide anterior, o excesso de carga, né, chega a ser até bom. O excesso não é bom, não é a palavra certa, não. Um bom volume de carga psíquica é até bom, porque quanto mais volume, quanto mais coisas você faz, mais você sublima, mais você se realiza, mais prazer você sente. Não fazer nada disso, isso vai isso vai te implodir. É como está colocando aqui, né? A carga psíquica fica mais pesada, ela fica mais pesada pelo embotamento mental, tá? Ou seja, pela subutilização do trabalhador. O cara que é contratado e fica ali no canto para quando precisar. O cara surta, né? Então o cara precisa fazer, a gente precisa, faz parte da nossa natureza, tá? Então é pior no caso da subutilização do embotamento mental do que no esgotamento mental, tá? Pelo excesso de trabalho. Desde que o trabalho seja significativo, claro, né? E tenha um sentido positivo para o trabalhador. É nesse ponto que o trabalho ganha a dimensão de autorrealização. É quando trabalhar demais não cansa, né? É o caso que eu estava dando ali, o exemplo do bombeiro, né? Mas já viram isso, televisão, coisa assim, o cara que às vezes, bombeiro florestal, tá apagando um incêndio, o cara tá lá 3 semanas no meio da floresta, lá no meio do mato, lá, trabalhando 12, 14 horas por dia, apagando, né? E aí você vai falar com o cara, você tá bem e tal? Não, porra, cansa, é óbvio, o cara tá fisicamente cansado, isso é óbvio, mas aquilo ali é um gás para ele. O próprio trabalhar é digamos assim, autorrealizador, não é autorrealizador,
Aquilo é um combustível para ele, né? Então, quanto mais ele trabalha, mais ele quer fazer, mais ele quer, por mais às vezes cansado fisicamente mesmo quem esteja, né? Então, veja que o excesso, claro, né? voltando a dizer aqui, desde que seja significativo, desde que o trabalhador consiga descarregar e tal, né? Chega a ser motivador, chega a ser realizador, né? Muito mais do que o não fazer nada, do que o embotamento. O embotamento, sim, com certeza vai causar uma carga psíquica mais pesada para o sujeito. É mais fácil o indivíduo adoecer por não fazer nada do que por fazer coisa demais, tá? Claro, guardado as devidas proporções. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer, né? Não é um extremo de botar o cara para trabalhar 20 horas por dia, 7 dias por semana. Não é isso, né? Mas é um trabalho que, sim, exige que pega do indivíduo, mas tem que dar a condição para ele efetivamente se realizar, né? E aí no texto ele vai dar um exemplo clínico, ali no caso das datilógrafas, né? Então qual é o exemplo que ele dá lá no texto, né? É o caso das datilógrafas que eram obrigadas a trabalhar mesmo quando a demanda diminuía e que não podiam não fazer nada, né? Então, eu não vou contar a historinha aqui pelo tempo, mas vocês viram lá no texto, né? Então as datilógrafas trabalhavam num lugar lá que muitas vezes não tinha trabalho para fazer, não vinha nada para fazer. Então, como não vinha nada para fazer, não podia simplesmente ficar parada, né? Porque pega mal, a empresa não queria, tal. Então o que iam fazer? Ó, fica aí digitando qualquer coisa que é para fazer de conta que estão trabalhando. Isso é subutilização, né? Isso bota a pessoa para fazer a sua tarefa, então, né? Mas não deixa ela lá fazendo a tarefa sem sentido nenhum pela tarefa, batendo na maquininha para bater na maquininha, né? Enquanto não havia nenhum trabalho para ser feito. Ao fingir estar trabalhando, né? O fingir estar trabalhando gerava maior peso na carga psíquica das trabalhadoras do que se elas estivessem de fato com sobrecarga de trabalho, né? Então, fazer de conta que está fazendo alguma coisa é pior do que você está fazendo coisa demais, né? Ela te dá um peso maior, te dá uma carga, porque você não vê sentido naquilo, você não vê significado naquilo, né? E aquilo ali acaba realmente... E você não descarrega. A verdade é que você não descarrega, tá? Então aqui, como não há espaço para descarga, é esse o fato, né? Quer seja pela via psicomotora ou fantasmagórica, né? A carga psíquica aqui é intensa, apesar das exigências aparentemente moderadas da tarefa, né? Esse é um fenômeno que se enxerga facilmente com pessoas aposentadas que se sentem cansadas de não fazer nada. Vocês também já devem ter ouvido isso, né? Principalmente a pessoa que se aposenta, ela vinha num ritmo, ela vinha, né, num tipo de de repente ela para, porque se aposentou e aí literalmente a pessoa adoece, né? Quantas pessoas vocês já não ouviram ou conhecem que falaram assim, olha, quando você se aposentar não para de trabalhar não, porque é pior, é isso aqui. A pessoa de repente para, aí você pensa, agora parou, que legal, né? Não tem mais peso, mas pesa mais ainda, tá? Então veja, o trabalho ele tem essa dimensão de realização, e desde que a pessoa consiga, tendo uma carga alta, uma forma de descarregar, uma forma significativa de descarregar, isso é realizador para o sujeito, tá? Então vamos lá, já deu 40 minutos, eu não quero fazer muito grande, vamos lá. Interpretação dos dados, então, né? Então, partindo de uma concepção freudiana que observa que a carga psíquica no trabalho pode ser um regulador da carga total do trabalho, né? O rebaixamento da tensão pela descarga, né? Quando você dá muita pressão, você descarrega, você tem essa coisa, né? O bombeiro que está lá e conseguiu entrar na casa em chamas e salvar a criança, né? Pela descarga da energia pulsional, mesmo que seja pela via da fantasia, o meu trabalho é importante, pelo quê, né? Proporciona o alívio e, consequentemente, a sensação de prazer no trabalho. Assim, se o trabalho permite essa descarga, ele é um instrumento de equilíbrio para o trabalhador. Não só para o trabalhador, mas para o sujeito. É nesse momento que você vê aquelas pessoas que são muito realizadas no seu trabalho. Puta, eu adoro, né? É domingo à noite, o cara tá feliz porque segunda-feira ele vai trabalhar, né? Sexta-feira o cara fica, puta merda, vou ter que parar. Mas domingo o cara tá agoniado, louco pra voltar pro trabalho, né? Parece doido, mas eu conheço gente assim, tá? Portanto, a pergunta que precisa ser feita por quem trabalha nesse campo é: qual o componente do trabalho que se opõe à descarga, né, da energia? Ou, em outros termos, o que faz o trabalhador entravar, né, o livre jogo do sistema de motivação, satisfação ou desejo prazer? Então a pergunta é o seguinte: se isso não está acontecendo na vida do sujeito, se o sujeito não está se realizando no trabalho, é porque está aqui, algum componente, alguma coisa está impedindo essa descarga, tá? E aí, se você quer retomar, se você quer ser feliz no trabalho, e dá para ser feliz no trabalho, quer dizer, às vezes, né? Às vezes não dá, mas de modo geral, dá para você ser feliz no trabalho, né? Você tem que identificar o que é que está impedindo essa descarga,
e tentar modificar isso. E via de regra, de modo geral, claro, mas de modo geral, o que acaba acontecendo isso é o sistema de organização do trabalho. O modo como o trabalho é organizado é o que vai ser o fator que vai facilitar ou dificultar essa descarga, né? E aí, falando de organização do trabalho, a gente cai lá naqueles modelinhos da escola clássica, né, da administração, que a gente já viu lá, Taylor, Fayol, Ford, linha de montagem, sistemas de produção, né, Fordismo, Toyotismo, toda né, ISO 9000, tudo aquilo que a gente já viu, né, é o que efetivamente vai de acordo, né, de modo geral, porque também não é bem assim, mas é de modo geral, porque depende muito do sujeito também, mas de modo geral facilitar ou dificultar essa descarga, tá? Como está aqui, ó, então carga psíquica e organização do trabalho. Infelizmente, né, nem sempre a organização do trabalho permite esse livre fluir das tensões psíquicas via descarga do trabalho, tá? De novo, de modo geral, tá? Porque não é assim, de modo geral, olha para essa foto aqui, né? Então você imagina alguém que é contratado para ficar numa linha de montagem ou de desmontagem, como é o caso aqui do frigorífico, né? Passando o dia inteiro em pé ali, cortando assim. Não é, de modo geral, não é bem o tipo de trabalho do sonho da maioria das pessoas. Então, aí você fica pensando, como é que o cara não vai se realizar nesse trabalho? É possível se realizar nesse trabalho? De modo geral, é complicado, né? Apesar de que tem pessoas que vão se realizar nesse trabalho sim, tá? E a gente vai ver como é que isso aqui, como fazer isso, tá? Mas de modo geral, é fácil vocês entenderem que esse tipo de trabalho, onde você, por exemplo, está lá numa linha de montagem e executa uma única tarefa repetitiva, 8 horas por dia, né? Não é bem o tipo de atividade que te proporciona grandes realizações, tá? A não ser que você tenha uma visão muito ampla da importância dessa função que você está fazendo ali para o todo, né? De modo geral, com o tempo cansa, né? Então aqui, ó, a divisão do trabalho que tanto bem causou à sociedade pode sacrificar o indivíduo que agora não pode realizar um projeto pessoal, mas precisa operar de um modo precioso e pré-estabelecido, né? Desculpa, precioso não, preciso, né? Pré-estabelecido, é isso. Né? O indivíduo que antes era um sapateiro se realizava ao fazer uma obra, que era o sapato, agora o cara só corta a sola, né? De modo geral, a pessoa não vai se realizar ali porque não tem ali um projeto, né? Um projeto pessoal, não é bem um projeto pessoal, passar a vida inteira cortando sola de sapato, eu queria fazer outras coisas, tal. De novo, de modo geral, tá? Porque tem pessoas que vão se sentir realizadas fazendo isso. Depende da estrutura de personalidade de cada indivíduo, tá? Mas de modo geral você consegue entender, né? A organização do trabalho, que vai exigir que o cara faça só uma tarefa fechada ali, né? E fique altamente especializado numa atividade só, isso pode ser uma barreira para essa descarga, para essa realização do trabalho, tá? Então, nesse sentido, a organização do trabalho deve primar por tentar conciliar esses dois mundos, né? O da necessidade da tarefa e a carga psíquica do trabalhador, né? Então, o mundo ideal, que nem sempre é possível, mas o que a gente busca é fazer isso, porque não tem jeito, gente. No mundo, né, globalizado, pós-moderno que a gente tem hoje, a gente precisa de linhas de produção nesse sistema, senão o mundo acaba. É guerra se você não fizer isso, né? Literalmente. Tá? Não é figura de linguagem, não. É guerra mundial. Se você olha aí os problemas que a gente está tendo com, né, problemas de logística, desabastecimento, né, de sistemas de produção no mundo, né, o cara deixa de fazer um shipping lá em Taiwan, isso vai causar um problema no México, sabe? Então não dá mais, a gente precisa hoje dessa organização do trabalho para ter o estímulo de vida que a gente tem, a não ser que a gente queira mudar radicalmente o estímulo de vida, que eu acho que a maioria das pessoas não se adaptaria, pelo menos não tão fácil ou rapidamente, né? Então a gente precisa dessa organização, desse modelo de trabalho, mas ao mesmo tempo a gente tem que tentar conciliar isso com um modo onde o indivíduo aí possa canalizar, possa descarregar a sua energia psíquica, né, na atividade que ele desenvolve. Então esse seria o melhor dos dois mundos, tá? Nem sempre é possível, mas a gente tenta no máximo, né, minimizar as coisas, tá? Então aqui, ó, o desejo de trabalhar em oposição à necessidade, né, do empregador ou da tarefa, essa é a contradição fundamental que comanda a carga psíquica no trabalho hoje, né? É preciso identificar e, se possível, eliminar ou minimizar o que entrava a descarga pulsional, o que pode levar a uma inflação da carga psíquica, né? Então é isso. Então, tipo, o grande problema que vocês vão encontrar hoje é isso, a necessidade de ter um sistema de organização onde exige, por exemplo, linha de produção, onde exige repetição, tarefa, né? Uma única tarefa, especialização ao extremo, né? E isso é, de modo geral, impeditivo para essa realização do indivíduo na obra, no trabalho e tudo mais, né?
o que a gente vai tentar fazer é conciliar os dois ali, né? Então, por exemplo, em resumo, né, a carga psíquica do trabalho resulta da confrontação entre o desejo do trabalhador e as regras estabelecidas pelo empregador, pela tarefa, pelo mundo do trabalho, tá? Contida na organização do trabalho. Em geral, a carga de trabalho aumenta quando a liberdade da organização do trabalho diminui. De modo geral, tá? Aqui, ó. Isso é geral mesmo, pois depende muito das características psicológicas do trabalhador. Um neurótico com traços masoquistas não pode não achar ruim ter que assumir um papel de submissão, tá? Então, assim, por que eu estou falando assim de modo geral? Você pode pensar assim, imagina, que inferno deve ser o sujeito trabalhar numa atividade lá X, onde ele passa o dia inteiro fazendo só uma coisinha, sentado paradinho lá num canto, lá, tal. De modo geral, as pessoas não gostam, mas de modo geral, porque se você pegar um indivíduo neurótico, né, com traços masoquistas, talvez a pessoa adore fazer isso. Nossa, achei o emprego dos sonhos, né? Eu fico lá quieto no meu cantinho, ninguém me apurrinha, ninguém me incomoda, eu fico lá só fazendo a minha tarefinha ali o dia inteiro, no final eu vou para casa, no final do mês eu recebo meu dinheiro, nossa, como eu estou feliz, então eu estou realizado. Existe isso? Existe, né? Então, por isso que, de novo, né, é difícil dizer assim, ó, é assim, é assado, faz assim, faz assado, porque estruturas de personalidade, né, modos de personalidade existem, os caráteres, né, como dizia lá o Reich, existem diversos, então dependendo, né, então não dizer tem que ter um modelo só, uma organização específica do trabalho, essa é a certa, é a ideal. Não, né? Tem gente que gosta, então de um modelo, tem gente que gosta do outro. O ideal é tentar conciliar os dois, né? Quando não é possível haver um arranjo entre o desejo do trabalhador e a demanda da tarefa, a carga psíquica tende a aumentar por não encontrar espaço para descarga e se instala o domínio do sofrimento, né? Então vejam, né? Não é que existe o trabalhador ideal, não é que existe o modelo ideal de trabalho, não é que existe o modelo, a organização ideal do trabalho, não existe. Existem sujeitos reais, o trabalho real, a organização real, é isso que existe. O bom seria que a gente pudesse conciliar, né, as estruturas de personalidade de uma pessoa X com o tipo de trabalho Y. Quando dá para fazer isso e a pessoa consegue descarregar ali, lembra que a descarga pode ser no nível da fantasia, fantasmagórico, né? Porra, legal, fechou. Se isso der, ótimo, faça, realize. Se isso não der, infelizmente se instala aí o domínio do sofrimento, né? A pessoa vai acabar adoecendo, né? Então vamos lá, interpretação das propriedades moduladoras da carga psíquica do trabalho, né? Esses títulos. Quando o rearranjo da organização do trabalho não é mais possível, pode acontecer, quando a relação do trabalhador com a organização do trabalho é bloqueada, o sofrimento começa. A energia pulsional que não é descarregada no trabalho se acumula, ocasionando o desprazer e a tensão. É isso. Né? Quando o indivíduo, veja, não é é o tipo de trabalho, não, né? É a organização do trabalho, não, é uma junção da estrutura psíquica, né, do sujeito, das características internas do sujeito, das características da tarefa do trabalho, da organização do trabalho, né, do reconhecimento social daquilo, é intrínseco, é um fenômeno muito complexo, né? Quando tudo isso causou, né, deu de um modo que o indivíduo não consegue ter uma descarga ali, aí sim, né, aquele excesso de pressão ele vai acabar, né, levando a um processo de desprazer, né, um processo de adoecimento. Tá? Então a experiência clínica mostra que a energia não pode ficar retida por muito tempo. Claro, se ela não encontra vazão, né, então ela retorna, né, para e sobre o corpo, nele desencadeando uma série de perturbações, uma espécie de conversão somática. Numa conversão somática, tá? Que é aqui que a gente viu lá no comecinho aqui do vídeo, ela vai descarregar nas vísceras, né? Não só nas vísceras, né? Musculatura também, ossos, mas aquela energia que ela não pôde sair para algum lugar, ela vai voltar para o indivíduo e vai ficar uma sobrecarga ali e vai levar a um processo de conversão somática. Então o indivíduo vai sim ter aqui um desarranjo psíquico, somático-psíquico, tá? Porque não dá para separar os dois, né? Como está aqui, né? É claro que sabendo a impossibilidade de dissociar a psique do soma, né? O psiquismo do corpo, né? Qualquer manifestação em um ou outro revela um distúrbio em ambos, né? Não tem como você tá depressivo com um corpo legal ou tá com dor nas costas e tá com um estado de humor bom. Não tem isso, né? Afetou um, vai afetar os dois, né? Mas, de modo geral, a fadiga é um revelador de que a carga psíquica está exacerbada no indivíduo, né? E que a impossibilidade de uma descarga pulsional já está convertendo o trabalho em uma fonte de sofrimento. Tá? De modo geral, o trabalhador que está fatigado, que está
sem vontade, que está faltando, que não está tendo problemas de relacionamento, isso significa que o trabalho já está pesando. Tá? E possivelmente pode ser porque ele não está conseguindo fazer essa descarga. Tá? Assim, o excesso da carga psíquica conduz à fadiga e ao sofrimento. Se a interrupção do trabalho não reduzir a fadiga, isso é um indicativo de que a patologia já está instalada. Né? É o caso de professor, por exemplo. Né? O cara tira férias, mas não tira férias. O cara tira férias e fica lá preocupado com a prova, com o trabalho, com o projeto. Aliás, hoje, por exemplo, minhas férias começaram hoje, né? Nesse exato dia. O que eu estou fazendo? Estou aqui gravando o vídeo. É isso. Será que eu já estou no nível patológico? Olha aí a patologia. Não sei não, né? Quem sabe. Né? Existe o adoecimento no trabalho. Né? E quando você não desliga, né? Quando você tira férias, quando você tira uma folga, mas a tua cabeça está lá pensando na porcaria do trabalho, na porcaria do projeto. Quando eu voltar... Se você está pensando quando você voltar, meu amigo, é porque efetivamente já está instalado aí um problema, né? E isso pode se manifestar das mais diversas formas, psíquicas ou somáticas, dependendo do tipo da estrutura psicológica do indivíduo. É que tá falando. Uns vão acabar adoecendo emocionalmente, outros vão acabar adoecendo socialmente, outros vão acabar adoecendo fisicamente, né? Mas vai acabar tendo algum lugar isso vai estourar. Tá? Algum lugar essa energia vai sair e como lembrava o nosso amiguinho Freud, ela vai sair atravessada, ela vai sair de uma forma neurótica aí, né? Então qual é a conclusão que a gente tira de tudo isso? Né? Vamos ver se eu consigo fazer o vídeo com menos de 1 hora aqui, falta 4 minutos. A relação do homem com a organização do trabalho é a origem da carga psíquica do trabalho. Uma organização do trabalho autoritária que não oferece uma saída apropriada à energia pulsional conduz ao aumento da carga psíquica, de modo geral. Lembra, gente? De modo geral, porque se pegar lá o bom e velho neuróticozinho, masoquista e tal, talvez o cara adore trabalhar numa instituição autoritária onde mandem fazer o que ele quer, né? Mas de modo geral, tá? Quanto mais autoritária uma instituição, né, menos liberdade o sujeito tem, maior a tendência de ter esse aumento dessa carga psíquica não descarregada, tá? E que aí vai levar a atenção, que aí vai levar ao adoecimento. Entretanto, não se pode limitar a análise da relação entre o paralelo psíquico e a organização do trabalho somente esses dois elementos, né? Por isso, é impossível determinar a priori uma organização psíquica do trabalho que seja puramente saudável, que eu estava falando antes ali, né? E prazerosa para todos os indivíduos. Não dá, senão seria muito fácil. Então é só ter um tipo de empresa onde você nunca vai ter que ter um chefe chato, e aí ter um chefe, então pronto, não tem mais problema. Não é assim. Porque as pessoas são diferentes. Então, muitas pessoas podem achar insuportável realizar tarefas que aparentemente sejam desejáveis para todos. Eu botei essa foto aqui, ó, né, que é assim, ó, como trabalha o degustador de um chocolate, né? Como trabalha o degustador de chocolate? O cara aqui, né? Qual é a tua profissão? Minha profissão é ser degustador de chocolate, né? Ou degustador de cerveja. Aí tem pessoas que pensam, nossa, que maravilha, né? Como eu queria trabalhar nisso, como eu queria não sei o quê. Não necessariamente isso é bom, tá? Eu me lembro que uma vez eu fiz uma visita numa cervejaria e lá tinha uma moça, né, que é uma mulher que a função dela era degustar a cerveja. Então ela tinha que beber a cerveja para saber se a cerveja estava boa, se estava bem produzida. E eu me lembro que o pessoal lá da visitação até brincou com ela, nossa, que emprego dos sonhos, que bom, né? Eu passo o dia inteiro bebendo, é bom nada, assim, né? Você nunca vai poder ir para um churrasco e beber, porque, né, encher a cara, você não pode fazer isso. Por quê? Porque o instrumento de trabalho dela é efetivamente ali o paladar. Então ela tem que estar com aquilo ali apurado, aquilo ali tem que estar, né, refinado. Então ela não pode se dar o luxo, né, de ter os pequenos prazeres que o cidadão comum teria. Final de semana tô nem aí, vamos beber todas e... Não, ela não pode, né? Por quê? Porque o instrumento de trabalho dela tá com a boca, né, ali a língua, né, o paladar tem que estar sempre pronto, vamos dizer assim, para pegar as sutilezas da cerveja, né? E se ela ficar por aí bebendo, acabou, né? Então vejam que para uns pode ser, ela disse que não tinha problema com isso, né? Mas que às vezes incomodava um pouco, porque, enfim, né? Coisas da vida, né? Então veja, às vezes pode olhar e dizer, nossa, que trabalho ótimo, como eu queria trabalhar com aquilo, como eu seria feliz se eu trabalhasse com aquilo. Na verdade é porque você está vendo uma ilusão, você está vendo uma fantasia. Se você vai no dia a dia mesmo lá trabalhar com aquilo lá, você talvez fique um pouco decepcionado com o trabalho que você achava que era o trabalho dos sonhos, né? Bom, vamos lá. Então não há uma solução geral, tá? Então, como é que resolve o problema da carga psíquica? Não tem uma solução geral, tá? Para diminuir a carga psíquica no trabalho, assim como na clínica, né? Cada caso precisa ser analisado individualmente, tá?
tá? Mas, de modo geral, sabe-se que modificar a organização do trabalho de modo a deixar uma maior liberdade para o trabalhador rearranjar sua atividade laboral, colabora para que ele próprio elabore modos de trabalhar que lhe forneçam prazer, ou seja, que lhe dê modos para ele descarregar aquela energia, aquela pressão, aquela tensão que ele tem em cima dele. Tá? Não tem uma receita de bolo, infelizmente não tem. Então, para diminuir o problema de carga mental, de carga psíquica no trabalho, você faz isso. Não tem. Porque tem pessoas que vão querer um trabalho mais autoritário, tem pessoas que vão querer um trabalho mais cooperativo, tem pessoas que vão querer um trabalho em grupo, tem pessoas que vão gostar mais do trabalho individual. Então, não tem uma receita. De modo geral, né, entende isso aqui, que um trabalho, né, uma estrutura de trabalho que deixa aqui, de uma maior liberdade de ação, de escolha, de atuação do sujeito, melhor. Né? A gente sabe também que tem pessoas que não sabem lidar bem com a liberdade, que ela quer alguém que diga, senta aqui, aperte esse parafuso e ela vai se sentir realizada ali. Tá? Então, de novo, não tem uma resposta certa, mas de modo geral, quando você deixa o indivíduo mais solto para ele, entre aspas, escolher, porque a gente sabe que essa escolha é sempre inconsciente, escolher os modos de descarregar as suas tensões ali oriundas do trabalho, melhor, mais fácil dele ter a sua própria descarga e obter ali o prazer do trabalho. Tá? Então, na impossibilidade de ocorrer essa flexibilização, é preciso levar em consideração a possibilidade de realizar uma reorientação profissional de modo a alocar o trabalhador em outra atividade na qual suas aptidões não entrem em choque direto com as necessidades das tarefas laborais. Né? Então, gente, a vida é isso. A vida é um fato. Né? A vida é simples. Né? O ideal é fazer isso, mas é tentar dar liberdade para o sujeito para que ele consiga achar seus próprios modos de se realizar, de se descarregar e tal. Mas às vezes a tarefa não permite, às vezes a tarefa não dá. Às vezes o cara não está rolando ali. Então, gente, nesse caso, não tem como dourar a pílula. É melhor trocar o sujeito. É melhor. Não é demitir, botar o cara na rua e foda-se o cara. Não é isso. Mas é fazer um trabalho e, de repente, realocar essa pessoa num outro lugar. Num outro setor da empresa, num outro tipo de trabalho, num outro horário, entende? Porque naquela tarefa, naquela atividade, às vezes é possível você dar um grau X de liberdade, mais do que isso não dá. E quando esse grau X de liberdade não é o suficiente para esse indivíduo conseguir fazer essas descargas ali, talvez o melhor para a tarefa, para o trabalhador, para o dono da empresa, para o trabalho, seja substituir, tirar esse cara dali, colocar ele, realocar ele numa outra posição, numa outra situação, ou num outro trabalho, às vezes num outro emprego, que seja, né? Porque fica melhor do que a pessoa efetivamente adoecer, né? É melhor do que adoecer. Certo, gente? Então, é isso. De modo geral, deu uma hora aí, né, o vídeo. Tá bom, né? Queria fazer menos, mas tá bom. De modo geral, é isso aí. Vejam, é um texto simples, né? É um conteúdo leve, não é complicado, é bem fácil de entender. Mas caso tenha ficado alguma dúvida aí, né? Deixa aí nos comentários, na medida do possível eu respondo. Ou então, quando a gente tiver nossa próxima aula aí, presencial, a gente tira as dúvidas, tá bom? Então, anotem as dúvidas, né? Leiam o material, revejam o vídeo, qualquer coisa que vocês quiserem aí, é só entrar em contato, escreve aqui embaixo, ou manda um e-mail, ou então a gente fala na aula presencial e a gente tira as dúvidas quando der, tá certo? Então, um abraço para todo mundo, bons estudos, né? E até mais, tchau!